Eu me chamo Wilson Teixeira, sou um dos responsáveis por essa disciplina. Aliás, me sinto muito contente porque fui um dos mentores desse curso, né? Então, continuo até hoje trabalhando nesse curso, o Paulo Boggiani também. Então, me sinto motivado para ministrar para vocês os conhecimentos sobre o planeta Terra, né? E aqui está, então, os objetivos sintetizados da nossa disciplina, os princípios básicos que regem o funcionamento do sistema Terra, a apresentação do raciocínio geológico, né? Vamos abordar o que acontece em profundidade, dinâmica interna ou na parte externa, como se formam as rochas, como se deu a evolução da Terra nesses 4,5 bilhões de anos, e a partir de um determinado momento surge a vida e ela evolui, torna-se complexa. Vamos estudar as grandes feições terrestres, né? E nós vamos, claro, é um curso de educação ambiental, nós vamos focar, né, nos reflexos deste conhecimento, né, para a sociedade. Por que é importante estudarmos os recursos hídricos, né, os recursos minerais, né, tão importantes, apesar do dano que fazem, né, a exploração dos recursos minerais causa danos à superfície terrestre, mas os medicamentos que nós tomamos, né, são bens minerais, né? A roupa que nós vestimos, né, a cadeira, né, isso aqui tudo vem do planeta, né? Então, é necessário utilizar os recursos minerais de maneira racional, né, de modo que a gente possa andar de ônibus, carro, ligar a TV, etc. Isso tudo é o planeta que nos oferece, né? Aliás, o universo que nos oferece, né? Eu costumo brincar, né, que nós somos parte das estrelas, porque o ferro, o sódio, né, o flúor, né, estão no universo, estão na Terra e estão no nosso sangue, né, e assim por diante. Nós somos parte desse sistema terrestre. E o que nós queremos? É o questionamento, né? Por que esta paisagem se formou, né? Vamos interpretar os processos naturais, formadores da paisagem, né? Como interpretar o passado da Terra. Nós usamos muito uma comparação do que vemos no presente, né, tentando interpretar o passado terrestre, né? Os processos geológicos atuais são muito semelhantes ao que aconteceu no passado. Talvez a intensidade desses processos, a duração desses processos tenham sido muito diferentes do que nós vemos hoje. Mas certamente aconteceram processos vulcânicos no passado, em maior intensidade, né? Aconteceram choques de meteoritos sobre a Terra, né? E assim por diante. Então, a ideia sempre é observar o presente e tentar recuperar o passado. Observar o presente e tentar compreender os processos que construíram aquela paisagem, né? E assim por diante. Nós vamos assistir um curto vídeo de uma série da BBC, que eu reputo como uma das coisas mais fantásticas que está sendo oferecida a vocês com toda a modernidade. They're terrifyingly destructive, but they're also the most fundamental force on the planet. Nesta aula, o professor Wilson Teixeira exibe para os alunos um vídeo produzido pela rede de TV britânica BBC que explica a influência dos vulcões no equilíbrio da Terra. É o registro de uma viagem ao vulcão Erta Ale, que fica na Etiópia e expele lava continuamente. O vídeo conta que os vulcões são janelas para o calor retido no centro do planeta, um calor dinâmico que está em permanente ebulição. Esse calor tem origens no surgimento do planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos. Rochas que estavam em órbita do Sol colidiram e geraram imensas quantidades de calor, além de incorporar material radioativo para a bola incandescente que viria a ser o planeta Terra. Com o tempo, a camada externa dessa rocha incandescente resfriou, mas o interior continua gerando calor a temperaturas tão altas quanto as do Sol. Este vídeo é parte do primeiro capítulo da série Terra, a
força do planeta. Para assistir à versão completa, acompanhe a programação da Univesp TV. Vocês viram imagens espetaculares, né? Pontos importantes. A formação do planeta há 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nebulosa, né? Matéria se concentrando, se chocando, né? Criando um protoplaneta. Tá? Vejam, calor, pressão, sempre importantes desde o início, 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? Este calor está ainda aprisionado no interior do planeta, desde 4,5 bilhões de anos. O núcleo externo é líquido. O filme dá uma ideia, talvez errônea, de que o interior do planeta seja líquido. Isso é incorreto. Nós temos bolsões líquidos, que são as câmaras magmáticas de onde ascende o material que chega à superfície dos vulcões, as lavas. Mas a maior parte do planeta, o manto terrestre, é sólido. Sólido com comportamento plástico. Ele se movimenta lentamente, tridimensionalmente, imenso reservatório rochoso que se movimenta plasticamente na escala de milhões de anos. São as correntes de convecção. São as correntes de convecção que vão induzir a fina película externa do planeta a se quebrar, a se movimentar, a separar os continentes, a colidir continentes, criando imensas cordilheiras, como os Andes, os Alpes, os Himalaias e assim por diante. Nós vamos detalhar um pouco mais a questão da origem do planeta no sistema solar e como se formou a estruturação do planeta, né? Em termos de crosta, manto e núcleo. Para isso, modernamente se usam muitas ferramentas, a sísmica, as ondas sísmicas, a gravimetria, né? As sondagens. Então, são observações que nos permitem inferir o que existe lá em profundidade, porque a gente não consegue chegar até grandes profundidades. A sondagem mais profunda que se conseguiu fazer até hoje são 12 quilômetros. Praticamente é a casquinha da laranja. A gente não chega em grandes profundidades. O restante tudo é inferido, né? Então, ensinamento importante. O interior do planeta é sólido, comporta-se como plástico, sólido rochoso, né? Comportamento plástico, correntes de convecção. A única interface que é líquida é o núcleo externo do planeta. As pressões e temperaturas são tais que permitiram esse ambiente ser líquido. É uma liga de ferro e níquel, né? E a parte interna, o núcleo interno, ele é sólido. Como é que nós sabemos isso? Através das ondas sísmicas. Tem ondas que só se transmitem em sólidos e tem aquelas que se transmitem em sólidos e líquidos. Então, nós podemos inferir o comportamento em profundidade. Um outro aspecto que foi tocado aqui, né, que nesta evolução de 4,5 bilhões de anos, né, o planeta teve tempo de se transformar. A palavra que foi usada aqui foi criação e destruição. Criação e destruição. Então, diria assim que o planeta é regido por esta criação de rocha e sua destruição. A figura que foi mostrada aqui é aquela superfície da lava se abrindo, se rompendo, sendo consumida, né? Isto vou dizer assim, os mecanismos que a gente interpreta que aconteceram desde o limiar do planeta, 4,4, 4,5 milhões de anos. Na época que nós chamamos Adeano, ou seja, o inferno terrestre, né? Era uma época de tamanha ebulição, né? Que era uma época em que os protoplanetas do sistema solar estavam sendo submetidos a intenso choque de meteoritos, né? Então, aqueles fragmentos todos que vagavam, né, nessa nebulosa, formando o protossol, né, eles se chocavam com outros, se fragmentavam, os maiores, corpos maiores, atraíam pela sua gravidade esses fragmentos e iam se acrescendo pelos impactos de meteoritos. Então, os planetas, os protoplanetas, os embriões de planetas eram pequenos, né, e foram crescendo por acreção de matéria do universo, do sistema solar. Foram
se agregando, e esses planetas foram sendo cada vez mais espessos, né? Com maior gravidade, atraindo mais matéria e foram crescendo e assim por diante. Agora, o calor não vem somente do choque dos meteoritos, né? Pressão se transforma em calor. O calor vem também de algo fundamental, que são os elementos radioativos, que até hoje existem, né? Então, o decaimento radiativo gera calor, né? A energia gravitacional gera calor. Portanto, esses elementos, choque de planetésimos, radioatividade e gravidade, contração gravitacional, nortearam, né, os momentos iniciais do nosso planeta bebê, né? E por conta de pressão e temperatura, começam a ocorrer enormes diferenciações, gigantescas diferenciações no sentido de material pesado descer, material pesado com alta temperatura, alto equilíbrio de temperatura descer e material mais leve subir, porque o planeta tenta se resfriar. Criar uma atmosfera nociva inicialmente, mas depois essa atmosfera vai se evoluindo até uma atmosfera com oxigênio e assim por diante. Aquela descida do geólogo até o vulcão que vocês viram ali, certamente ele deve ter aspirado todos esses gases tóxicos, né? CO2, gás sulfídrico, etc., né? Que é o que a gente imagina que era a atmosfera do passado terrestre. Há 4,5 bilhões de anos, certamente a nossa espécie não conseguiria sobreviver, porque era uma atmosfera extremamente densa, com gases tóxicos, né? Que impediam a presença de vida como nós conhecemos hoje. Aliás, as primeiras inferências de vida no planeta são mais ou menos de 3,5 bilhões de anos. Já tinham se passado 1 bilhão de anos desde o nascimento do planeta, 3,5 bilhões de anos, as primeiras formas de vida extremamente simples, né? E alguns admitem, num paralelo com o que se vê hoje, que esta vida se formou em profundidade, em oceanos primitivos, sem luz solar, né? Suprindo-se de material vulcânico, né? Dos gases vulcânicos. Então são ambientes que a gente é difícil até de imaginar como seria esse ambiente, né? Nós vamos então detalhar essa questão da como nasceu a ciência, como o conhecimento avançou de forma a que nós pudéssemos hoje entender melhor o planeta, tá? Para falarmos disso, nós temos que voltar, vamos dizer assim, à Idade das Trevas, né? Quando a sociedade, né, ela era dominada por dogmas religiosos, né? E nós vamos então pontuar esse conhecimento, esse avanço de conhecimento, até chegarmos, né, à concepção atual, mais moderna, sobre o assunto, né? Sugiro a vocês que leiam o capítulo 1 do Decifrando a Terra, que traz uma abordagem atualizada dessa evolução do conhecimento sobre o universo e sobre o nosso planeta, sobre nossos planetas irmãos, os planetas rochosos, os planetas gasosos, o sistema solar, e também traz uma abordagem sobre os meteoritos, que também são frutos do sistema solar. Além desse capítulo, nós vamos tratar da questão, como eu disse, do avanço do conhecimento científico, que está no capítulo 15 do Decifrando a Terra, tá? Claro, como eu disse, a informação ali está densa, mas vocês selecionem o que é importante com base no que eu vou falar para vocês, tá? É essa a ideia. Eu queria começar com uma ilustração muito bonita, que eu sempre começo o curso com essa ilustração, né, que simboliza o avanço do conhecimento, né? Simboliza, né, a tecnologia, né, que está ao nosso dispor e que nos mostra algo incomum, um planeta único no sistema solar, que é um planeta que contém água, que contém vida, né, que é dinâmico,
né, que ele é pontuado por terras emersas e oceanos, ambos dinâmicos, né? Vocês veem aqui nesta imagem que no passado os continentes se agregaram numa grande massa gigante, né, o Pangeia, né? Esse Pangeia ocupava grande parte da Terra, circundado pelo Pantalassa, um primitivo oceano. Nessa situação, há 300 milhões de anos atrás, as espécies eram outras, né? O clima era outro, né? Totalmente diferente do momento em que o Pangeia se fragmenta e começa a formar o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, né? E aqui vocês veem uma outra feição interessante, como que uma costela, né, fragmentada por falhas, né, de onde sai a lava, parecida com aquela do vulcão, que vocês viram no filme, né? E essa lava se derrama no substrato, formando rocha, criando um substrato oceânico. Se nós coletarmos material desse assoalho oceânico, só tem rocha jovem. Jovem geologia quer dizer assim, 150 milhões de anos, bebê. 150, 180 milhões de anos. Ao contrário dos continentes, que nós temos rochas de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 3,7 bilhões de anos, 4,4 bilhões de anos, né? Como existe lá na Austrália, por exemplo, que ano passado eu tive a oportunidade de visitar, né? É uma excursão muito tranquila, 8 dias no deserto, sem tomar banho, né? Mas vimos as rochas mais primitivas do planeta. Eu e mais 18, vamos dizer assim, loucos, né? Que fomos lá visitar esse local, que é um local único. Por que vamos lá ver esse material? Para saber como o planeta se formou. Qual era o material primitivo do planeta e assim por diante. Então, nós trabalhamos muito com analogias para entender, vamos dizer assim, os processos geológicos atuais. Voltando aqui para a imagem, né? Então, eu comentei do Pangeia, isso há 300 milhões de anos. Hoje, se sabe que existiram outros supercontinentes no passado. Há 1 bilhão de anos atrás, o supercontinente, essa grande massa, chamava-se Rodínia. Ela agregava partes da Amazônia, Rondônia, Mato Grosso, com o leste dos Estados Unidos e Canadá. Já éramos primeiro mundo nessa época, né? Há 2 bilhões de anos existiu o Colômbia, né? E daí para trás, já as especulações são muitas, é difícil você recuperar. Como é que a gente consegue viajar no passado terrestre? A gente consegue viajar no passado terrestre porque nós temos as evidências paleomagnéticas. Nós podemos reconstituir o polo de uma rocha no passado, comparar com o polo de uma outra rocha de mesma idade, e com isso você monta o quebra-cabeças. O paleomagnetismo é uma das ferramentas mais importantes ao lado da geocronologia, que é a datação da rocha, e com isso nós podemos gradativamente montar o quebra-cabeça. Então essa imagem, ela serve muito bem como início instigante para o curso, para saber nossas origens, para saber a origem da Terra, né, para saber a evolução terrestre, né? Então, dito isso, vamos passar então para o que eu pretendo apresentar para vocês, né, que está aqui sumarizado em 6 ou 7 tópicos, né? O desenvolvimento da ciência, o raciocínio geológico, gradativamente a concepção de que o tempo do planeta é totalmente distinto do tempo nosso, é o tempo profundo, né? Que ao contrário do nosso tempo não é contado em décadas, mas é contado em milhões, centenas de milhões e bilhões de anos. Isso mostra uma faceta particular da geologia que nós a chamamos de uma ciência histórica, porque ela trabalha com o tempo, com a dimensão do tempo profundo, diferente de outras ciências como a física, por exemplo, que trabalha com segundos para monitorar reações, a química e assim por diante, né? Nós trabalhamos com diferentes escalas espaciais e temporais, né? Essa é uma nuance própria da geologia.
Vou comentar um pouquinho sobre a estruturação do planeta. Vou comentar um pouquinho como era a evolução terrestre lá no Adiano, no inferno terrestre. E, finalmente, quero comentar, fechar a aula com esse conceito que é hoje a fronteira do conhecimento, que é estudar os planetas do Sistema Solar, que representam diferentes estágios da evolução planetária do sistema e que nos trazem informações relevantes para a nossa Terra. Né? É por isso que se levam sondas lá para Marte, o homem vai à Lua, né? As sondas viajam pelo nosso Sistema Solar, fotografando, observando essas feições, e com isso nós enriquecemos o nosso conhecimento sobre o nosso planeta. E aqui está uma frase forte, né, para mostrar a importância da formação que vocês terão. O geocientista é o intérprete, é o artista, né, das relações entre o homem e a Terra. E com uma nuance especial, que é a educação ambiental. Né? Então, isto é que nós vamos pretender transmitir para vocês aqui. Né? E vocês vão ser, então, os intérpretes para os leigos desta mensagem natural, a mensagem da Terra para o ser humano. Né? Nós vamos fazer essa busca, uma viagem ao tempo perdido. Né? Então, como é que a gente busca esse tempo perdido? Através do que nós chamamos de memória natural. O que seria isso? São as rochas, são os fósseis, são as feições que nós vemos nos terrenos. Né? Esta é a memória, é o livro da Terra. Né? Só que esse livro da Terra, ele é um livro fragmentado, porque a erosão, né? Os terremotos, né? Os mares que sobem e descem, né? Não é dilúvio, gente. Né? Então, os mares né, que surgiram no Rodínia, no Colômbia, que já não existem mais, né? O nosso Oceano Atlântico, que daqui 40 milhões de anos vai se apagar, vai surgir um novo oceano, com novos continentes e assim por diante. Né? Este é o nosso livro da Terra. Para chegarmos a esta ideia da memória natural, foram séculos e séculos de avanço do conhecimento, do ser humano. Né? Então, rompendo o que nós chamamos os dogmas da Idade das Trevas. Eu diria que, na última década, né, o avanço foi tão grande, né, que a gente até fala assim, puxa, sempre foi assim, eu conheço a Terra, sei os processos geológicos, sempre foi assim. Não, há uma década atrás, ou mesmo há 40 anos atrás, quando eu estudei geologia, né, a teoria da tectônica de placas não existia. Imagina, a gente entendia os continentes como coisas estáticas, né, e a gente descrevia as rochas que se estavam lá, os fósseis, assim por aí, não existia essa teoria tectônica de placas, que é o paradigma atual. Né? Então, o avanço do conhecimento, aliado ao avanço tecnológico, de equipamentos, nos trouxeram tanta informação que hoje a gente monitora em tempo real, né, o que está acontecendo, né, e com isso nós temos, então, elementos comparativos importantíssimos para entender o funcionamento do planeta Terra. E para instigá-los sobre essa questão da memória, né, natural, eu trago essa frase. Né? Será a paisagem apenas um objeto de contemplação? Ou também o entendimento de como funciona a natureza? Né? E trago para vocês aqui essa imagem lá do norte da Grã-Bretanha, né, a muralha de Adriano, que foi construída pelos romanos para proteger, vamos dizer assim, a sua expansão, a expansão do seu poder, né, desta época, o Império Romano. Né? E aí eu trago essa mensagem de que o naturalista, o geocientista, aquele que pensa sobre a natureza, tentando ler a paisagem, olha essa muralha e faz a seguinte indagação, a pergunta, questiona, né, aquele dogma vigente. Né? Poxa, se eu tenho aqui a muralha preservada, né, e ela foi formada, foi construída pelos escravos no ano 120, qual é a idade desta paisagem? Ela tem que ser muito mais antiga do que isto. Né? Os verões passam
né? Os invernos se sucedem e eu começo a ver que essa paisagem começa a ser erodida pelos rios. Nos rios, os cascalhos provêm dessas montanhas e essa muralha está de pé. Essa paisagem tem que ser muito mais antiga. Essa paisagem não foi criada no ano 4002, né, por Deus. Né? Como dizia, vamos dizer assim, o clero, né, de que o mundo foi criado em determinado momento, né, e essa era a corrente vigente. Né? Ou esta paisagem, para instigá-los também, o Grand Canyon, 2 imagens tiradas no intervalo de 100 anos. Não se vê alterações perceptíveis. Vocês conseguem ver alguma mudança importante na paisagem? Mesma coisa. Ou seja, os processos geológicos são lentos, extremamente lentos. Isto é uma outra explicação de que o mundo é antigo. Né? Nas inundações do Rio Colorado, eu vejo que ele raspa, erode as encostas, né? E esse material vai fluindo em suspensão, né? E vai sendo depositado mais adiante. Então, a Terra é dinâmica, ela é construída e ela é destruída, a maneira do filme que vocês viram.